Ok. E agora, então, vamos compartilhar a nossa tela e começar a nossa aulinha. Ok? Muito bem, meus amigos. Assim que eu achá-la aqui. Está aqui. Bom, o que são as meninges, né? Nós vamos falar nessa aula sobre as meninges e a medula espinal. O que são as meninges? As meninges são um conjunto de estruturas, de membranas que envolvem o sistema nervoso central. Tá? Então, o nosso sistema nervoso central, como está mostrado aqui, ele é formado por uma parte que fica localizada no interior da cavidade craniana, que nós chamamos de encéfalo, e uma parte restante que fica no interior do canal vertebral, na coluna vertebral, que nós chamamos de medula espinal. Né? Esse conjunto de estruturas compõe o nosso sistema nervoso central. A partir dessas estruturas, saem, eu vou usar a expressão saem, embora saiam e cheguem, né? Um conjunto de estruturas que nós chamamos de nervos, que fazem a conexão desse sistema nervoso central com o resto do corpo e com o meio ambiente, né? E que vão compor, então, o que nós chamamos de sistema nervoso periférico. Ok? Então, vejam aqui, ó, o nosso encéfalo no interior da cavidade craniana, formado por uma região bem predominante, ó, que ocupa a maior parte do seu volume, que aqui é um corte muito semelhante a esse, aqui é um corte mediano, né, passando pela linha mediana. Aqui também nós fizemos um corte mediano, ó, na cabeça, mas quando chegamos aqui no encéfalo, nós interrompemos esse corte mediano, deixamos o encéfalo e retiramos o outro lado. Continuamos o corte mediano aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Então, nós simplesmente retiramos de um lado e deixamos, não cortamos o sistema nervoso central aqui, a parte encefálica dele. Então, nós vemos aqui, ó, o sistema nervoso central formado pelo telencéfalo, com suas circunvoluções aqui telencefálicas, né? Pelo cerebelo, e aqui na frente do cerebelo, pelo tronco encefálico. Tá? No lado de cá, ó, nós conseguimos ver melhor isso porque foi cortado aqui. Então, nós observamos aqui o telencéfalo, ó. Aqui abaixo dessa parte do telencéfalo, que é o corpo caloso, o diencéfalo, abaixo do diencéfalo, o tronco encefálico, e atrás do tronco encefálico, o cerebelo. O tronco encefálico fica escondido aqui, porque o telencéfalo, como é a parte que cresce mais, a parte mais nova, né? Ela transborda para frente, né? Ela transborda para trás e ela transborda para os lados aqui também, nos lobos temporais, e vai cobrindo tudo, ok? Muito bem. Vejam aqui, ó, o osso occipital terminando aqui. Ó. Isso aqui é a margem posterior do foramen magno. E aqui na frente ele terminando aqui, ó, margem anterior do foramen magno. O foramen magno está aqui, ó. Para cima do foramen magno eu tenho o encéfalo. Para baixo do foramen magno eu já vou entrar aqui no canal vertebral, eu tenho a medula espinal. Tudo isso aqui está coberto por um conjunto de membranas que nós chamamos de meninges, né? Então, vejam aqui, ó, uma vista de todo do encéfalo, né? Aqui uma vista inferior, então está aqui o telencéfalo, ou cérebro, né? Que é como a anatomia, a nómina anatômica denomina isso, né? Se vocês olharem, por exemplo, para você não se confundir, no livro do Machado, que é um livro importante, ele chama de cérebro a união do diencéfalo e do telencéfalo. Tá? A terminologia anatômica considera telencéfalo como sinônimo de cérebro. Então, o cérebro é somente o telencéfalo e o diencéfalo é classificado como uma parte separada. Tá? Muito bem. Aqui o tronco encefálico, né? E aqui o cerebelo. Aqui já a medula espinal. Muito bem. Vejam aqui, ó, um outro corte, né, mostrando um corte também mediano, né, um corte sagital que passa bem no meio, um corte mediano, e aqui uma ressonância magnética, também mostrada através de um corte mediano. Então, nós vemos aqui, ó, o encéfalo, tá vendo? Aqui são os limites do foramen magno, né? O encéfalo com o cérebro, o telencéfalo, o diencéfalo, e aqui, ó, o cerebelo, e aqui o tronco encefálico, formado pelo mesencéfalo,
pela ponte e pelo bulbo. Depois o bulbo se estreita aqui e começa aqui a medula espinal. Vejam aqui, ó, a mesma visão, né, numa ressonância magnética. Tudo isso aqui vai ser coberto, tá vendo? Por isso aqui é meninge, ó, é meninge que está cobrindo toda essa região. Ela vai se estender aqui pelo canal vertebral e vai cobrir também, vai contornar também aqui a medula espinal, né? As meninges, vocês vão ver, tem 3 camadas, e entre essas camadas, entre 2 delas, eu tenho a presença de um líquido, que é chamado de líquido cerebroespinal, também chamado de líquor, tá? Ele percorre ali, cerca todo o sistema nervoso central. Ele protege, esse líquido é como se você mergulhasse o sistema nervoso central num balde d'água. Então, quando você mergulha ele num balde d'água, você diminui o peso dele, né? É como o nosso peso quando nós estamos dentro da água, ele diminui. Então, com isso, ele passa a ter um peso aproximado de menos de 200 gramas. Tá? Uma estrutura que tem um peso de mais de 1 quilo. Então, ele atenua os impactos mecânicos sobre o encéfalo, né? Imagina um balde sem nada. Você joga um encéfalo lá dentro e sacode esse balde. Ele vai bater de um lado para o outro, vai se esfacelar. Mas se você enche esse balde d'água, se você sacudir, a água ela atenua o impacto do encéfalo sobre as margens do balde, né? Então, ela protege mecanicamente o encéfalo. Essa é que é a principal função desse conjunto de meninges e de líquido cerebroespinal. É uma proteção mecânica sobre o sistema nervoso central, tanto o encéfalo quanto a medula espinal. Então, tudo isso que você está vendo preto aqui, ó, é o líquido, é o líquor, né, que está aqui entre as camadas daqui das meninges, circundando completamente, ó, essas estruturas do sistema nervoso central e fazendo, então, a sua proteção. Quando eu cerro, eu estou olhando uma cabeça aqui de cima, né? Aí eu peguei e cortei isso no sentido transversal e retirei a calota craniana, retirei a calvária, né? Então, eu vou me deparar com o encéfalo, só que eu não vejo diretamente o encéfalo. Por quê? Porque ele está coberto por meninge. Então, a primeira coisa que eu vejo quando eu tiro a parte óssea é uma estrutura de tecido conjuntivo muito bem organizada e muito resistente, que é a primeira e mais externa das meninges, né? Nesse caso aqui, estamos falando de meninges encefálicas, que são aquelas que cercam o encéfalo dentro da cavidade craniana. A mais externa dessas meninges é chamada de dura mater, né? Ela é resistente, ela é bem espessa. Se nós cortamos a dura mater, como está mostrado aqui, ó, foi cortada a dura mater e foi puxada a dura mater, né? Ela foi repuxada para mostrar o que estava embaixo dela. Nós observamos, então, uma outra meninge bem mais fininha do que ela, tanto que eu consigo ver o encéfalo por baixo dela por transparência. Essa outra meninge, bem mais fininha, que é a meninge intermediária, chama-se aracnoide mater. Ela chama-se aracnoide porque ela emite uma série de estruturas para a meninge que está embaixo dela, como se fosse uma teia de aranha. Vocês vão ver. Então, por isso ela é chamada de aracnoide mater. Tá? É a segunda meninge, é a meninge intermediária, entre a mais externa, que é a dura mater, e a mais interna, que é a pia mater, né? E que nós vemos, então, do lado de cá. Então, vejam, desse lado de cá, ó, eu tenho a dura mater. Do lado de cá, de um lado, eu tenho a aracnoide mater, né? Por transparência, eu consigo ver o quê? A superfície do encéfalo. Vejam aqui, essa superfície do encéfalo aqui, na realidade, ela está coberta por uma estrutura meningea, como se fosse um contact aplicado ali, transparente aplicado nela, tá? Tem uma estrutura conjuntiva ali em cima, transparente, que é a mais delicada das meninges, é a pia mater. Tá? Então, nós temos a dura mater, depois a aracnoide mater e depois a pia mater. Tá? A dura mater é chamada de paquimeninge, porque ela é mais espessa, né? O elefante é um paquiderme, né? Tem a derme espessa.
A aracnoide mater e a pia mater, em conjunto, são as chamadas leptomeninges, tá? De lepidóptero, né? De algumas borboletas, né? Aquela asinha fininha, né? Então, é a leptomeninge, tá? Então, dura mater, aracnoide mater e pia mater. Aqui, alguns cortes para que nós possamos entender alguns detalhes, né? Então, vejam aqui, ó, uma cabeça onde foi feita uma dissecção, ó, cortada aqui a pele, a tela subcutânea e a musculatura, né? A chamada, a região que nós chamamos de scalp, né? Ou escalpo, é uma região que tem músculo, tem tendão, né? A chamada galha aponeurótica, que se chamava antigamente. Então, é um conjunto que se destaca, inclusive, facilmente aqui, se você repuxar. Mas abaixo desse conjunto nós temos o osso. Ó. Então, está aqui o osso cortado. E abaixo do osso, então, nós temos a primeira das meninges, que é a dura mater. Ok? Então, nós vamos pegar esse corte aqui, ó, e vamos observar aqui. Ok? Então, nós temos aqui a pele, né? A região da tela subcutânea, com tecido membranoso aqui, a aponeurose daquela musculatura. Professor? E abaixo, a estrutura óssea. Oi. Estão perguntando se o líquor fica entre quais meninges, Tá. e aí Deixa eu falar uma coisa para vocês. tecidos condutivos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu prefiro que vocês coloquem todas as perguntas no chat para a gente falar depois. Porque, infelizmente, se a gente for interrompendo, aí talvez a gente não consiga ir até o fim. Então, vai colocando as perguntas no chat, que depois a gente vai olhar o chat. Beleza. E provavelmente eu vou falar ainda dessas coisas que vocês estão pensando durante a aula. Então, vamos lá, pessoal. Então, está aqui, ó. Aqui está o osso. E aqui, então, ó, a primeira das meninges. Essa aqui, ó. Tá? Então, vejam. É a dura mater, coladinha no osso. Olha que coisa interessante. Se você olhar aqui, por exemplo, ó, você vê que a dura mater, ela se divide em duas partes, tá vendo? Uma parte mais interna e uma parte mais externa. Tá? Essa parte mais externa dela aqui, que em alguns pontos só que vai acontecer isso, nós chamamos de lâmina periosteal da meninge. Por quê? Porque ela se comporta como se fosse o periósteo do osso, ela está aderida aqui no osso. Tá? Então, ela vai ser o periósteo interno do osso. Aqui está o periósteo externo, periósteo externo, branquinho aqui, e ela vai ser o periósteo interno. Diferente do externo, ela não tem capacidade osteogênica, tá? O que é bom, né? Já pensou se você começasse a formar calo ósseo aqui para dentro? Você ia comprimir as estruturas encefálicas, tá? E essa lâmina mais interna dela é a chamada lâmina meníngea, tá? Então, em alguns pontos, isso vai acontecer. Não sei se vocês conseguem perceber uma estrutura azulada que está recobrindo a meninge aqui por baixo. Ó. Existe uma estrutura azulada recobrindo a meninge aqui por baixo. Essa estrutura azulada é a aracnoide mater. Olha como ela é fininha comparada à dura mater, né? E essa estrutura aqui, ó, esbranquiçada, tá vendo? Em cima aqui, ó, da substância cinzenta aqui do terencéfalo, é a pia mater. Entre a aracnoide mater e a pia mater, eu tenho as chamadas granulações aracnoides, tá vendo? Ó, que são esses ligamentos que vêm para cá, para a pia mater, e é por isso que a aracnoide mater é chamada de aracnoide, tá? Então, veja, eu tenho aqui, ó, a dura mater, recobrindo ela por dentro, a aracnoide mater, e aqui, ó, cobrindo o coladinho no encéfalo, a pia mater. Vejam, eu não tenho espaço aqui, ó, entre a dura mater e o osso, tá vendo? Ó? Não há espaço aqui, ó, entre a dura mater e o osso, ela está colada no osso. Tá? Isso aqui que você está vendo aqui é artificial, só para a gente poder didaticamente mostrar que são estruturas diferentes. Não há espaço. A aracnoide mater, ela está colada aqui também na dura mater. Ó. Não há espaço entre a aracnoide mater e a dura mater. Ok? Então, ela está coladinha aqui na dura mater. Ó. Tá vendo? Aqui está a dura mater, aqui está a aracnoide mater.
Agora, vejam aqui, ó, aqui está a aracnoide máter, aqui está a pia máter colada aqui na superfície do encéfalo, né? Como a gente vê muito bem aqui. Olha o espação que existe entre elas, ó, ocupado por essas granulações aracnoides aqui. Esse espaço, pessoal, não é um espaço virtual, é um espaço real, né? É um espaço que realmente existe. O que eu tenho nesse espaço? Aqui estão as granulações, ó, eu falei errado para vocês. Depois eu vou falar sobre isso, sobre reabsorção do líquor, para vocês entenderem com mais calma. Não vamos adiantar agora, não, confundir com os ligamentos aracnoides aqui. Não vamos adiantar agora, não, para a gente não se confundir. Mas esse espaço aqui, ó, que é um espaço real, bem visível aqui, ele está cheio de líquido cerebroespinal. Então, o líquido cerebroespinal, ou líquor, ele vai circular entre a camada aracnoide máter e a camada pia máter, no chamado espaço subaracnoide, que ele fica abaixo da camada aracnoide máter. Então, esse espaço subaracnoide é um espaço real, né, que é ocupado por líquido cerebroespinal. O espaço subdural seria onde? Um espaço entre a dura máter e a aracnoide máter, ou seja, abaixo da dura máter, por isso subdural. E o espaço epidural seria um espaço entre a dura máter e o osso, né? Por isso epi, acima, ou extradural, por fora da dura máter. Esses dois espaços não existem anatomicamente. Eles só existem patologicamente. Se, por exemplo, um vaso sanguíneo se rompe e começa a jogar sangue entre o osso e a dura máter, e aí ele começa a artificialmente afastar a dura máter do osso e cria um espaço ali. Então, o espaço epidural e o espaço subdural normalmente não existem. Se eles aparecerem, esses espaços, se forem visualizados, é uma indicação que algo anormal está acontecendo ali e deve, então, ser investigado. A gente vai ver isso em algumas imagens. Então, vejam aqui, ó, um corte, né, mostrando o osso, aqui a aracnoide, a dura máter, tá vendo? A dura máter encefálica. Vejam, aqui ela vista por dentro, ó, a dura máter encefálica. Veja uma coisa interessante, olha como a dura máter está perto dos seios. Os seios paranasais são, vocês viram quando estudaram os ossos, né? São aquelas cavidades que existem em alguns ossos, como o frontal, como, por exemplo, o esfenoidal. Olha como ela passa bem próximo deles, ó, né? Tem uma camada de osso bem pequenininha entre eles. Então, quando você tem as sinusites, que você tem secreção aqui, uma sinusite não tratada, o acúmulo de secreção, né, pode fazer com que haja o aparecimento de uma fístula nessa direção e aquela secreção contaminada vai em direção ao interior da cavidade craniana, entre em contato com a dura máter, que é a meninge, e provoca uma meningite, né? É uma coisa difícil de acontecer, mas é uma possibilidade, né? Muito bem. Vejam aqui, ó, em alguns pontos, a dura máter ela emite umas projeções, né, que são chamadas de septos da dura máter. A gente vai ver em seguida. Então, pessoal, essa parte da dura máter voltada para a víscera é a lâmina meníngia da dura máter. E essa parte voltada para o osso é a lâmina periosteal. Como vocês veem aqui, na maior parte, vocês não vão conseguir distinguir uma da outra, né? Em alguns pontos, quando elas se separam, nós vamos ver, como nós vimos anteriormente, isso é mais visível. Tá? Então, como eu disse para vocês, a dura máter ela emite algumas reflexões, que são chamadas de prega da dura máter. Vejam esse corte aqui. Ó. Isso aqui é um corte frontal, um corte feito assim, ó, nessa direção aqui. Então, o que nós observamos? Aqui a dura máter, ó, em contato aqui com o crânio, né, a dura máter. Aqui ela está afastada do encéfalo, né? E você vê que aqui, ó, ela se divide, ó, tá vendo? Ela se divide, ó, aqui e aqui, ó. E aqui ela entra entre os hemisférios cerebrais, ó, entre o hemisfério cerebral esquerdo e o hemisfério cerebral direito.
é essa estrutura aqui, ó, que nós estamos vendo, tá vendo? Ó, que está entrando e separando. O hemisfério cerebral esquerdo aqui foi retirado, tá? O hemisfério cerebral direito está lá do outro lado. Então, ela vai separar completamente o hemisfério cerebral direito do esquerdo. Como ela tem esse formato aqui, ó, ela foi chamada de foice do cérebro, porque os hemisférios, os telencéfalos, são o cérebro, né? Então, isso é a foice do cérebro. Quando ela chega aqui embaixo, ó, vejam, aqui está o cerebelo, ó, embaixo disso aqui está o cerebelo. Quando ela chega aqui embaixo, ela se estende lateralmente e forma como se fosse uma tenda aqui, ó, em cima do cerebelo. Tá? Então, é o chamado tentório do cerebelo. Antigamente, o pessoal chamava de tenda do cerebelo, agora a nome anatômica chama isso de tentório do cerebelo. Tá? Quando você tem as estruturas telencefálicas, elas estão acima da tenda, então elas são supratentoriais. O cerebelo está abaixo da tenda, então ele é infratentorial. Quando você vê uma imagem radiológica, às vezes um tumor, por exemplo, é importante você definir se ele é supratentorial ou se ele é infratentorial. Tá? Além disso, né, se vocês lembrarem, deixa eu ver se na próxima... olha aqui, ó, aqui está o tentório do cerebelo, né? Se você observar essa estrutura aqui, ó, ela está perpendicular a essa aqui. Ela está na mesma direção da foice. Olha aqui a foice do cérebro, tá vendo? Ela está na mesma direção da foice e vai dividir o cerebelo também nos dois hemisférios cerebelares, né? Vocês lembram que o cerebelo ele tem dois hemisférios, né? Aqui, ó, um hemisfério de um lado e um hemisfério do outro. O tentório vai separar aqui os dois hemisférios cerebelares. Então, é o tentório do cerebelo, a foice do cerebelo. Foice do cerebelo, foice... Desculpa. Foice do cérebro, né? E aqui, então vamos lá. Foice do cérebro, foice do cerebelo e aqui o tentório do cerebelo entre os dois. Ok? Então, essas são pregas da dura mater, que são importantes. A gente vai ver aplicações médicas disso mais para frente. Aracnoide mater, né? Então, ela está aqui, ó, aracnoide mater, pregada aqui na dura mater, e dela, então, ela manda as chamadas trabéculas aracnoides, que são aqueles ligamentos que vão se estender da aracnoide mater até a pia mater. Eu sempre esqueço o nome dessas trabéculas aracnoides. Mas, enfim, isso é que dá esse aspecto de teia de aranha, e por isso que era chamado de aracnoide. E aqui, então, o espaço subaracnoide, né? Abaixo, entre a aracnoide mater e a pia mater, e o conteúdo dele, então, vai ser essas trabéculas aracnoides e o líquido cérebro-espinal, que vai banhar, então, todo o encéfalo, né? Muito bem, pessoal. Quando nós alcançamos o canal vertebral, né, e nós observamos a medula espinal, nós vamos observar, então, as meninges espinais. Né? As meninges que, ao invés de circundar o encéfalo, circulam a medula espinal. Então, vejam aqui, ó, nessa figura aqui, nós temos uma vértebra, né? Nós temos aqui ainda o osso, a medula passando pelo canal vertebral, conforme ela está passando aqui, ó, tá vendo? Pelo canal vertebral, e aqui as meninges, ó. Em torno dela aqui foram cortadas, tá vendo? Então, você vai ver aqui, ó, que você vai ter o mesmo complexo que você tem lá dentro do encéfalo. Você vai ter, por fora de tudo, a dura mater, depois você vai ter a aracnoide mater, bem mais fininha, e lá dentro você vai ter a pia mater. Tá? E você vai ter aqui uma diferença. Né? Aqui, o que acontece? No encéfalo, né? Quanto menos ele se movimentar, é melhor. Ele não precisa ficar se movimentado, é até bom que ele não se movimente. Então, a dura mater ela é colada, ela chega a ser considerada parcialmente o periósteo interno do osso. Na medula, não, porque a gente se movimenta, a nossa cabeça não se movimenta, ela sempre se movimenta como um todo, né? A nossa coluna, não, ela se movimenta em partes, em setores.
Então, quando ela se movimenta em setores, ou seja, quando há um movimento intrínseco da coluna, a medula tem que se movimentar para ela não se romper. Então, é interessante que a dura mater da medula ela não esteja presa ao osso, né? A dura mater espinhal ela não está presa ao osso para poder movimentar aquele conjunto e, com isso, você defender a medula de possíveis lesões, né? Então, está aqui a dura mater. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, entre a dura mater no canal vertebral e o osso, você tem um espaço. Então, o espaço epidural, que é um espaço que não existe na medula encefálica, né? Na medula, na meninge encefálica, na meninge espinhal, ou no canal vertebral, melhor dizendo, é um espaço real. Existe um real espaço entre a dura mater e o periósteo interno do canal vertebral. Olha aqui, ó. Está vendo aqui a dura mater? Ela está aqui. Aqui ela foi cortada e destacada, mas aqui ela está. Olha aqui, tudo isso aqui, ó, vai estar entre o periósteo e a dura mater. Todo esse conjunto de gordura, esse plexo vertebral, ele vai estar todo aí dentro. Então, é um espaço real, né? E muito utilizado, inclusive pelos anestesistas, para infiltrar anestésico, quando ele vai fazer uma anestesia que eles chamam de peridural, né? O espaço epidural também pode ser chamado de peridural, né? Porque ele está em torno da dura mater. Então, espaço epidural, espaço extradural e espaço peridural, tudo quer dizer a mesma coisa, né? Epidural, acima, no sentido de mais externo, da dura mater. Extradural, por fora da dura mater, né? E peridural, em torno da dura mater. Ou seja, tudo quer dizer a mesma coisa. No meio médico, quando a gente fala em encéfalo, né, em cabeça, cavidade craniana, a gente usa mais o termo extradural, né? Quando a gente fala em canal vertebral, a gente usa mais o termo peridural, até por causa da anestesia peridural. Tá? Muito bem. Então, está aqui. Vejam que a nossa a medula espinal, conforme a gente vai ver, ela termina aqui na região lombar. Depois você tem aqui um alargamento da medula da dura mater, que nós chamamos de saco dural, né? E esse saco dural, você tem ali um acúmulo de líquor. Nós chamamos de cisterna lombar, né? É a região que você, inclusive, punciona para colher líquor quando você quer fazer um exame desse líquor. Tá bom? Muito bem. A parte final aqui, ó, da dura, ela forma um filamento, que nós chamamos de filamento terminal. Ele tem uma parte pial, interna, e uma parte dural, que é externa. Tá? Realmente isso é pouco importante, mas a cisterna lombar, saber que há esse alargamento cheio de líquor, isso é importante. Ok? Muito bem. Vejam aqui, ó, um corte agora para que a gente possa ver, ter a visão horizontal, a visão transversal ou axial de um canal vertebral. Então, está aqui uma pessoa deitada, né? Aqui a parte posterior da pessoa, aqui a parte anterior, nós fizemos um corte, né? Nessa pessoa deitada. Então, é um corte axial, um corte transversal ou horizontal. Então, nós vemos aqui o canal vertebral e a medula espinal no interior do canal vertebral. Aqui está o osso, né? Aqui está o periósteo, tá vendo? O periósteo que está um pouco destacado aqui, só didaticamente, para a gente ver, mas aqui está o periósteo interno aqui no canal vertebral, tá? Ou no forame vertebral. Né? E aqui, ó, mais internamente, ó, nós temos a primeira camada meningia, que é a dura mater, tá vendo? A dura mater está aqui, ó, a dura mater. Olha o grande espaço que há, ó, entre o periósteo interno do canal vertebral e a dura mater. Então, o espaço epidural é um espaço real, preenchido por tecido adiposo, gordura, e pelo plexo vertebral interno, esse plexo venoso aqui, com essas veias, tá? Depois eu vou ter aqui, ó, a aracnoide mater, ó, coladinha aqui, ela foi destacada só para a gente saber que é ela, mas ela está coladinha aqui na dura mater,
O espaço também subdural aqui, ele também não é real, só se alguma coisa for jogada ali dentro que ele vai aparecer. Aqui, algumas pregas, trabéculas aracnoides aqui, e aqui, ó, a pia mater em contato íntimo com a medula, né? Então, está aqui, ó, o espaço subdural bem grande. Aqui, sim, vai estar cheio de líquor, né? Um espaço real cheio de líquor. Ok, pessoal? Então, uma coisa interessante para a gente relatar é isso aqui, ó. A dura mater, né? A aracnoide mater, a dura mater, aracnoide mater, elas se prolongam. Isso aqui, ó, é um nervo espinal, né? É um nervo periférico que vai sair, vai fazer contato com o sistema nervoso central aqui, né? Representado pela medula espinal. Durante o iniciozinho dele, ó, ele é recoberto, tem uma extensão da bainha da dura mater que recobre esse nervo. Depois isso vai se fundir aqui, ó, aquele tecido fibroso do epineuro, né? E vai desaparecer, vai acabar, né? Mas no iniciozinho do nervo isso existe. Então, por isso que quando você tem meningite, algumas movimentações que você faz que movimentam os plexos, principalmente aqui o plexo inferior, o nervo isquiático, elas causam movimento aqui, ó, e isso é doloroso, né? É por isso, por exemplo, que o paciente ele faz a rigidez de nuca. Um paciente com meningite, ele fica com a nuca rígida, assim, você pega ele aqui, ó, tenta fazer esse movimento aqui, você não consegue ou tem dificuldade, né? O neurologista experiente percebe até discretos estados de rigidez de nuca. Às vezes você não percebe, mas ele percebe, não, está havendo uma resistência. É uma resistência à dor, né? Que ela começa involuntariamente. Você pode pegar, às vezes, um paciente em coma, com meningite, né? E com uma rigidez de nuca, que você pega a nuca dele assim, tenta levantar, levanta o tronco dele, né? E ele não está manifestando a dor ali porque ele está em coma, mas a dor, ela existe. Então, aquela é uma atitude de defesa contra a dor. Ok? Então, nós podemos acessar esse líquor, né? O líquido cerebroespinal, naqueles espaços ali, no espaço subaracnoide, mais particularmente, para diversos procedimentos. Para retirar, por exemplo, o líquor, para examinar, para ver se o paciente está com meningite, o tipo de meningite, se o paciente teve um derrame sanguíneo ali para dentro, enfim. E podemos também funcionar para injetar um anestésico, por exemplo, que vai anestesiar aquelas raízes nervosas que estão saindo ali e, então, executar um procedimento anestésico, né? Como eu disse para vocês, aqueles espaços ali, por exemplo, o espaço epidural, é um espaço que normalmente ele não existe, tá vendo? Isso aqui, ó, é um corte, né? Foi esvaziada a cavidade do encéfalo. Você vê aqui uma artéria importantíssima que nós chamamos a atenção quando falamos de osso temporal para vocês, que é a artéria meninge média, tá vendo? Ela faz a vascularização da maior parte da meninge aqui. Então, vejam, ela entra aqui, ó, perfura aqui a meninge e caminha entre a meninge e o osso. Então, o que acontece? Ela vai vascularizar essa região aqui. Se houver a ruptura dela, pode começar a haver um derramamento de sangue entre a meninge e o osso. E você vai ter isso aqui, ó, tá vendo? Um espaço epidural patológico pelo sangramento, um sangramento da artéria meninge média, um sangramento epidural. Então, aí sim, esse espaço começa a aparecer porque o sangue começa a ocupar e começa a descolar. Isso é facilmente descolável, essa meninge aí do crânio, tá? E aí você, então, vai ter, mas é uma condição patológica, uma condição que indica uma patologia, né? Então, nós podemos ter isso acontecendo, por exemplo, como eu disse, né? Uma ruptura da artéria meninge média, começa a haver sangramento e você começa a formar um hematoma epidural, ou um hematoma extradural, se você quiser, pode dizer, né? Isso começa a comprimir, obviamente, o encéfalo, porque o osso não vai ser empurrado, é o encéfalo que vai ser empurrado, e você, então, isso pode evoluindo até um coma. Normalmente, são lesões, essas rupturas de artéria, são lesões agudas, né? Por exemplo, uma pessoa bate com a cabeça com muita força em algum lugar,
No início ela fica tonta, às vezes até desmaia, depois ela acorda, né? E aí depois, o que acontece? Rompeu isso aqui, esse hematoma começa a se fazer rapidamente, e às vezes, algumas horas depois, essa pessoa começa a ficar tonta, às vezes dorme, você pensa até que ela está dormindo em criança, isso é um perigo, né? E ela entra em coma. Tá? Então, por isso que todo paciente com história de traumatismo craniano, principalmente criança, tem que ser vigiado nas primeiras 24 horas, né? Então, se a criança ela vai dormir, às vezes a criança dá uma cabeçada, chora muito, né, e tal, depois até pelo cansaço ela dorme, é normal, mas você tem que vigiar, vigilância médica, né? Você tem que abrir o olhinho dela, testar o reflexo pupilar e ver se é normal ou se ela está entrando em coma, tá? Uma outra coisa que pode acontecer, né? Então, você tem aqui, ó, aqui em amarelinho é a dura mater. O verdinho aqui, ó, é a aracnoide mater, né? E aqui a pia mater. Aqui, ó, um hematoma subdural, abaixo da dura mater. Aqui, ó, entre a dura mater e a aracnoide mater. Mesma coisa, só que aqui ele está representado em azul, porque normalmente eles são venosos. São essas veias que cruzam aqui, ó, tá? Que se rompem. E aí é um sangramento que ele é mais crônico, né? Não é aquele de artéria que tem um pulso e joga sangue, ele vai aos pouquinhos. Vai demorar, às vezes, dias, semanas para acontecer. Então, pode ser também por um acidente, um traumatismo, só que dali a 2, 3, 4 dias você não vai conseguir associar aquela sonolência a um acidente que aconteceu 4, 5 dias antes. Então, você tem que estar atento também para o paciente, para os sintomas dele, para examinar, fazer exame neurológico e diagnosticar esse tipo de condição, que é muito mais difícil do que aquele outro tipo arterial ali, que é mais agudo, né? E, por fim, aqui, uma ruptura de um aneurisma, por exemplo, aqui de uma artéria, no espaço aqui, ó, subdural. Tá? E aí, o que você vai ter aqui? Normalmente, o que acontece? Dependendo da intensidade, né, se você não tiver logo lesões de sistema nervoso aqui que indiquem, que mostrem os sintomas e façam você diagnosticar, o que você vai ter aqui vai ser o sangue se distribuindo aqui nesse espaço subaracnoide, provocando irritação meníngea. Então, você pode ter uma manifestação disso como uma meningite. E aí você faz uma punção e você vê lá as hemácias, né, que não deveriam estar ali, e você diagnostica que houve uma ruptura de um vaso para o interior daquele espaço subaracnoide. Uma outra coisa que é interessante em termos de aplicação clínica, né, do conhecimento dessas meninges são as chamadas hérnias, né? Vocês sabem o conceito de hérnia, né? O que é uma hérnia? Hérnia é toda vez que uma estrutura sai do seu local, onde ela devia estar, atravessa uma passagem, que pode ser um forame, pode ser um canal, e vai se localizar onde ela não devia estar. Por exemplo, uma hérnia de hiato é quando parte do estômago atravessa o hiato esofágico, que vocês já viram no diafragma, e vai parar dentro do tórax. É uma hérnia de hiato, é através do hiato. Uma hérnia inguinal, né, é quando uma estrutura de dentro do abdômen caminha por dentro do canal inguinal, né, e atravessa esse canal inguinal. Nós temos hérnias aqui, que são hérnias de sistema nervoso central. Por onde elas vão herniar? Por espaços existentes entre aquelas pregas da dura mater. Tá? Então, qualquer coisa que aumente a pressão no interior da cavidade craniana vai fazer com que a estrutura mole, né, do sistema nervoso central seja empurrada. Então, por exemplo, um hematoma extradural, ó, ele pode fazer com que haja essa região aqui, ó, temporal, ela hernie para cá, ó, tá? A mesma coisa pode acontecer. Às vezes, pessoal, você tem um hematoma como esse aqui, bem visível, às vezes você tem outras condições que aumentam a pressão intracraniana, não por um sangramento assim, né? Diversas outras condições inflamatórias, alterações do volume do líquor, podem provocar
um aumento da pressão intracraniana, né? Então, aqui, por exemplo, você tem hérnias passando aqui também no foramen magnum, exatamente como aqui. Aqui uma chamada uma hérnia superior, ó. Aliás, desculpa, o foramen magnum está aqui embaixo, ó. Aqui uma hérnia superior, ó, que é uma hérnia onde você tem aqui parte do lobo temporal comprimindo aqui o mesencéfalo, né? E aqui embaixo você já tem uma hérnia inferior, né? Porque é da parte mais inferior, e você tem aqui as tonsilas cerebelares, ó, tentando passar aqui pelo foramen magnum. Lembra que o foramen magnum é a transição, né, do tronco encefálico aqui e a medula espinal. Então, vejam, nesse caso aqui, ó, o que pode acontecer? Aqui eu tenho o tronco encefálico, né? Aqui eu tenho a parte final do tronco encefálico, que é o bulbo. No bulbo eu tenho os centros de controle cardiorrespiratório. Então, quando essa hérnia de cerebelo aqui, de tonsila de cerebelo, ela acontece, ela vai ocupar o mesmo espaço, ó, que o bulbo. Então, ela vai comprimir o bulbo. E quando ela comprime o bulbo, ela pode comprimir esses centros cardiorrespiratórios, isso provocar uma parada cardiorrespiratória e a pessoa morrer. Então, por isso que toda vez que você manipula o líquor, né? Você faz uma punção de líquor, por exemplo, o ideal é você controlar com o aparelho a pressão que vai ficar aí no interior do espaço subaracnoide do líquor, porque se essa pressão diminuir muito, pode acontecer algo desse tipo, né? Nesse tipo de hérnia aqui, lateral, mais superior, ó, você tem a compressão de estruturas que estão transitando aqui. Nesse caso aqui, por exemplo, é uma estrutura chamada trato córtico-espinal, né? Ou trato piramidal, que faz todo o controle motor do corpo, a maior parte. Então, você vai ter manifestações motoras, como paralisia. Tá bom? Então, o controle da pressão intracraniana, né, ela é muito importante, né? Você vê isso em criança, por exemplo, você às vezes usa aqueles fontículos, né, para avaliar essa pressão intracraniana. Se o fontículo está muito abaulado, é porque a pressão diminuiu ali. Se o fontículo estiver muito abaulado para fora, aliás, abaulado acho que é melhor para fora, né? Então, se ele estiver achatado para dentro, vamos dizer assim, você pode pensar numa diminuição da pressão. Se houver um abaulamento para fora dele, você pode pensar no aumento da pressão, né? Então, se a tensão no fontículo aumentar, você pode pensar que esteja havendo um aumento da pressão no interior da cavidade craniana. E isso pode ter reflexo sobre a dinâmica aí, do sistema nervoso central, do encéfalo, né? Muito bem. O sistema nervoso, as meninges são inervadas por diversos nervos, principalmente pelo nervo trigêmeo, tá? Os 3 componentes do trigêmeo, vocês vão ver depois o que são esses nervos, eles mandam ramos, né, anteriores, laterais e posteriores para as meninges. Mas o fato é que as meninges possuem uma inervação extensa, então a meningite é um quadro muito doloroso, né? Quem já teve meningite sabe que a dor é intensa, né? Porque há uma inervação rica. O encéfalo não tem. O encéfalo, você não sente dor no encéfalo. Você pode manipular o encéfalo que a pessoa não sente dor, né? Mas a meninge, sim. Então, por exemplo, se você aumenta a pressão intracraniana, você aumenta a pressão sobre as meninges e a pessoa tem dor. Tem dor, tem estímulos para náusea, né? Tem náusea, estímulos para vômito. Então, às vezes, quando você faz uma punção do líquor, para examinar, você retira um pouco mais também para diminuir essa pressão e aí cessar essa cefaleia, cessar os vômitos, né? Então, isso graças a essa extensa inervação. Então, quando o Diogo deu a aula dele, que ele mostrou para vocês a formação do sistema nervoso central, ele mostrou que esse sistema nervoso central ele é formado a partir de um tubo, né, que é o tubo neural. Esse tubo começa a se dobrar e vai formando as diversas estruturas do sistema nervoso central. Mas é um tubo, então ele tem uma cavidade, e essa cavidade ela permanece modificada, assume formatos diferentes,
mas a cavidade ela permanece ao longo do sistema nervoso central. E essa cavidade, no interior dela, é que é formado o líquido cerebroespinal. Existem estruturas chamadas de plexos corióideos no interior dessas cavidades que produzem o líquor e então ele drena através dessas cavidades que se comunicam entre si até que eles saem para aquele espaço subaracnoide, né, e ocupam o espaço subaracnoide. Então, vamos ver um pouquinho como são essas cavidades, que são chamados ventrículos, e o líquido cerebroespinal, ok? Muito bem. Então, vejam aqui, ó, dois cortes, né, transversais, um de uma peça anatômica, uma ressonância magnética, e você vê que estão aqui os dois hemisférios cerebrais, né? Olha aqui a nossa amiga foice vista aqui e aqui, ó. Eu não chamei a atenção, mas existem, quando a dura mater ela se reflete, né, para fazer essas pregas, formar essas pregas da dura mater, nessa reflexão, ó, ela se reflete para cá, né, para cá, e aqui ela continua, né? Aqui são as duas lâminas, né? A lâmina periosteal e a lâmina meníngia. Elas vão acabar, ó, formando uma cavidade triangular aqui, ó. Essa cavidade triangular ela é contínua. Isso chama-se um seio da dura mater. Dentro desse seio da dura mater tem sangue venoso. As veias do encéfalo, elas drenam para esses seios da dura mater. Tem diversos seios da dura mater, vocês vão ver, e eles se comunicam entre si, e no final todos eles vão terminar indo para um seio chamado seio sigmoide, cuja continuação forma a veia jugular interna. E o sangue, então, vai para o sistema venoso. Ok? Muito bem. Então, vejam, aqui, ó, eu tenho cortado, então, o telencéfalo, né? Aqui a parte branca do telencéfalo, aqui a parte cinzenta, e olha aqui, bem no interior do telencéfalo, ó, cavidades. Essas cavidades são chamadas de ventrículos cerebrais, tá? O ventrículo cerebral direito e o ventrículo cerebral esquerdo. Ok? Olha aqui, ó, nessa ressonância magnética, olha como ele aparece pretinho, porque ele está cheio de líquido cerebroespinal. Essa estruturazinha que aparece aqui, tá vendo? Ó, que se prolonga para cá, é um plexo corióide, onde é produzido o líquido cerebroespinal. Então, vejam aqui uma outra visão, ó, mostrando como esses ventrículos eles se estendem em direção frontal, ó, e em direção occipital, tá? E também em direção temporal. Tá? São as expansões desses ventrículos. Esses dois ventrículos aqui que existem no telencéfalo são chamados de primeiro ventrículo e segundo ventrículo. Nós temos 4 ventrículos. Tá? 2 aqui, o primeiro, os ventrículos laterais, o primeiro e o segundo ventrículo. Depois, no interior do diencéfalo, nós vamos ter o terceiro ventrículo. E depois, entre o cerebelo e o tronco encefálico, nós vamos ter o quarto ventrículo. Tá? Eles se comunicam entre si. Então, vejam aqui, ó, os ventrículos laterais de um lado e do outro, ó, aqui separado por essa fina lâmina chamada de septo pelúcido, tá? E as suas expansões, tá bom? Aqui, ó, foi bem escavado, né? Mostrando como eles são amplos, né? Suas expansões laterais. E aqui, ó, bem mostrado um plexo corióide, tá vendo? As estruturas que secretam o líquido cerebroespinal, o líquor, ok? Aqui, ó, um corte sagital, que você já viram, a figura que vocês já viram, só para mostrar, então, os ventrículos. Então, os ventrículos laterais estão aqui dentro, né? Dentro do telencéfalo, né? Nessa figura aqui, ó, isso aqui, ó, é o septo pelúcido, é isso aqui, ó. Essa laminazinha aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa laminazinha aqui, ó. Isso aqui é uma parte daquela estrutura que é o corpo caloso que vocês vão ver depois. Mas então vejam aqui, ó. Então, como ele é fininho, ele é translúcido. Então você vê o que você está vendo aqui, um pouquinho pretinho, é o líquor que tem do outro lado dele, né?
não aparece preto como aqui, por exemplo, ó, o líquor, porque aqui eu estou vendo diretamente o líquor. Aqui eu estou vendo por transparência, né? Mais ou menos, posso dizer por transparência, não é bem por transparência, porque o septo ele é fininho, então a imagem do líquor impressiona nele, porque isso é um corte, né? Eu só vejo o corte. Muito bem. Então, os dois ventrículos laterais estão aqui, no interior do telencéfalo. Eles se comunicam com... Aqui, ó, isso aqui é o diencéfalo. O diencéfalo ele tem ele é oco. Ele tem uma parte direita e uma esquerda, né? E ele faz isso aqui. No interior, entre essas duas partes, eu tenho uma cavidade, que é a cavidade do terceiro ventrículo. Ó. Então, aqui está o terceiro ventrículo, ok? Aqui, ó, o terceiro ventrículo. Tá? Abaixo do diencéfalo, eu tenho o tronco encefálico, tá vendo? Ó, tronco encefálico, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Isso aqui é mesencéfalo também, ó. Tudo isso aqui é mesencéfalo, ó. Tudo isso aqui. Então, o mesencéfalo ele é perfurado por um canal aqui, tá vendo? Ó, é o aqueduto do mesencéfalo, tá bom? Esse aqueduto do mesencéfalo vai comunicar a cavidade do terceiro ventrículo com a cavidade do quarto ventrículo, que está aqui, tá vendo? Ó, é esse espaço limitado posteriormente pelo cerebelo e anteriormente, ó, principalmente pela ponte e pelo bulbo. Tá? É o quarto ventrículo. Então, vejam, aqui é a comunicação entre eles. Ó. Tá? Existem alguns forames aqui, ó, que comunicam os ventrículos laterais com o terceiro ventrículo. E existem forames aqui laterais e um forame mediano que vão comunicar o quarto ventrículo com o espaço subaracnoide e vão permitir que o líquor passe para cá, ó, e circunde tudo isso aqui, tudo isso aqui. Ok? Muito bem. Então, esses são os ventrículos. Aqui uma representação tridimensional dos ventrículos, como se fosse um molde, tá vendo? Ó? Aproveitando aqui, ó, isso aqui são aqueles seios da dura mater, tá vendo? Isso aqui é o chamado seio sagital superior. Tá? Se eu fizer um corte aqui, ó, o que eu estou vendo é isso aqui, ó. Só para vocês entenderem que eu acho importante. Isso aqui, tá vendo? Ó, é isso aqui, ó. Essa área de secção aqui. Só que isso aqui, né, naquela visão ali, eu não estou fazendo um corte frontal, então eu vou acompanhar em toda a extensão isso aqui para frente e para trás, tá? Para lá e para cá. Tá? Então, é sangue venoso que vai circular ali. Então, está aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o chamado seio sagital, porque ele está na direção do corte sagital, né? Superior. Esse aqui é o seio sagital inferior, esse aqui é o seio reto, tá? Esse aqui é o seio sigmoide, ó, que depois vai terminar atravessando a base do crânio e se continuando com a veia jugular interna. Então, isso é o responsável pela drenagem de sangue do encéfalo, são esses chamados seios da dura mater, que eles estão no interior da dura mater, das suas reflexões. Então, vejam aqui, ó, uma representação dos ventrículos. Tá? Isso aqui, ó, é um ventrículo lateral, tá vendo? Ó? Na realidade, se vocês tiverem um bom olho, ó, eu tenho dois ventrículos laterais, um está aqui e o outro está aqui. Ó. Eles estão sobrepostos. Tá? O autor quis dar uma visão tridimensional. Tá vendo aqui? Ó? Um está para lá, o outro está para cá. Ok? Então, são os ventrículos laterais. Tá? Eles se estendem para frente, eles se estendem para trás, eles se estendem aqui para o lobo temporal. São os chamados cornos, frontal ou anterior, o occipital ou posterior, e esse medial aqui, ou temporal. São prolongamentos do ventrículo. Tá? Aqui, ó, através de forames, ele vai se comunicar com a cavidade do diencéfalo. Então, a cavidade do diencéfalo é o terceiro ventrículo. Tá? Terceiro ventrículo. Tá? Aqui, ó, o aqueduto do mesencéfalo, né? Passando por dentro do mesencéfalo e vindo se comunicar aqui com o quarto ventrículo. Ok?
Então, isso é uma visualização dos ventrículos. Tá? Então, os ventrículos laterais dentro do telencéfalo, o terceiro ventrículo é a cavidade do diencéfalo e o quarto ventrículo fica ali entre o tronco encefálico, mais inferiormente, e o cerebelo, mais posteriormente. Aqui, ó, novamente, né? Tá vendo? Ó? Aqui os ventrículos laterais, né? De um lado aqui, ó, do outro lado vai estar aqui em cinza, tá vendo? Tá? Com seus prolongamentos, os seus cornos, occipital, temporal e frontal. Aqui o forame que vai comunicar com o terceiro ventrículo, o aqueduto do mesencéfalo passando dentro do mesencéfalo, e aqui o quarto ventrículo, entre o tronco encefálico e o cerebelo. Então, os ventrículos laterais são o primeiro e o segundo ventrículo, né? Eles têm uma parte central e os cornos. E eles se comunicam com o terceiro ventrículo através dos chamados forames interventriculares. Tá? Tem um a cada lado, né? São dois ventrículos laterais, são chamados forames interventriculares ou forames de Monro. Né? Isso é um epônimo que a gente coloca aqui porque ainda é muito utilizado pelos neurocirurgiões e neurologistas. O aqueduto do mesencéfalo, né? Que está aqui, ó, comunicando o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. No quarto ventrículo, eu vou ter aberturas laterais, né, que são chamados forames de Luschka, e uma abertura mediana, que é o chamado forame de Magendie, né, que vão comunicar, então, os ventrículos com o espaço subaracnoide e vão permitir, então, que o líquor, ou líquido cerebroespinal, possa caminhar pelo espaço subaracnoide. Ok? Então, vejam aqui, ó, isso está representado. Tá? Aqui o espaço subaracnoide, ó, em torno do encéfalo. Aqui o espaço subaracnoide em torno da medula. E aqui, ó, tá vendo? Eles sendo produzidos dentro dos ventrículos, né? Aqui uma parte do ventrículo lateral, né? Aqui a representação do forame interventricular, e com isso ele vai cair aqui, ó, dentro do terceiro ventrículo, né? Aqui o aqueduto do mesencéfalo, ele cai dentro do quarto ventrículo, isso representado em vermelho aqui são os plexos corioides, tá vendo? Onde há a produção do líquor. E aqui, então, ó, a representação do forame da abertura mediana. As aberturas laterais a gente não consegue representar aqui porque é um corte sagital, né? Então, você não vê as partes laterais. Mas aqui, então, ele vai passar para o quarto ventrículo, para o espaço subaracnoide, e vai circular, né? Vai circular, vai circular, vai circular. Essa é a direção de circulação. Ó. Quando chega aqui em cima, o que acontece? Eu tenho umas estruturas, ó, que são como se a aracnoide mater ela evaginasse para dentro daqueles seios sagitais. É isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Importante para vocês entenderem. Tá vendo? É isso aqui, ó. Ó, é isso aqui, são as granulações aracnoides. Tá vendo aqui, ó? Aqui você tem aqui a aracnoide, tá vendo? Nesse ponto aqui, ó, ela se introduz aqui como se fosse um dedo de luva, tá? Então o líquor, ele entra aqui nesse dedo de luva e passa para cá, ó. Isso aqui é um seio da dura mater, tá vendo? Ó? Então, quando ele passa para cá, ele é drenado pelo seio da dura mater. Então, com isso, você tem uma forma de você esvaziar os seios da dura mater, de você ir esvaziando o espaço subaracnoide à medida que ele vai sendo enchido, né, pelo líquor que está sendo produzido dentro dos ventrículos. Tá? Então, com isso, você tem a circulação licórica. Tá? A circulação licórica ela vai se fazendo. Ok? Por isso é que você tem essa determinação de fluxo. Como ele sai por aqui, ó, dos ventrículos para o espaço subaracnoide e entra por aqui, ó, sai do espaço subaracnoide para dentro do seio da dura mater, aqui o seio sagital, então, com isso, você tem um fluxo nessa direção. Né? Aqui é como se isso aqui puxasse o líquor. Então, o fluxo vai se fazendo nessa direção.
ok? E com isso você tem... E você pode ter algumas situações, por exemplo, vamos supor que você tem um tumor aqui, ó, fechando esse aqueduto. O líquor que está sendo formado aqui, ó, ele não tem como drenar, então ele começa a acumular dentro dos ventrículos e começa a comprimir o encéfalo. Tá? Aí você vai começar a ter, então, sintomatologia pertinente, né, a essa compressão, e você vai investigar e vai acabar diagnosticando isso. Né? Então, você vai ter uma hidrocefalia, né, por um obstáculo à circulação do líquido. Aí você tem que dar um jeito de driblar isso. Né? Uma das formas é você entrar, por exemplo, aqui, ó, por um seio desse, ó, perfurar isso aqui, vir e perfura aqui. E aí você consegue fazer a drenagem desse líquido. Né? Hoje em dia, com as cirurgias por vídeo, né, você faz essas intervenções causando danos bem menores ao sistema nervoso central, porque os ventrículos estão no interior do sistema nervoso central. Então, você tem que atravessar o sistema nervoso, né, para você atingir isso. Então, você tem vias que te permitem acessar esses ventrículos, causando danos menores do que antigamente. Tá? Muito bem, pessoal. Como eu disse para vocês, nós podemos puncionar, né, ali aquela cavidade do canal vertebral, perfurar a dura máter, perfurar a aracnoide máter e cair no espaço subaracnoide. Né? É uma punção. Essa punção normalmente é na região lombar, entre L3 e L4. Nós vamos ver quando olharmos na medula que ela termina no nível de L1. Então, para baixo desse nível, você não tem mais risco de puncionar a medula. Então, você retira o líquor, você examina os seus componentes, compara com os componentes no sangue, né? E você faz diagnósticos. Por exemplo, se você tem uma meningite, se essa meningite ela é uma meningite por fungo, é uma meningite viral, é uma meningite bacteriana, né? Então, é isso. Quando eu mostrei isso aqui, eu esqueci de comentar com vocês, né? Existem umas regiões, porque você tem ali o espaço, a aracnoide máter, né? Ela vem caminhando aqui, né? Em alguns pontos, o que acontece? O sistema nervoso central ele se afasta muito do osso. Quando ele se afasta muito do osso, a pia máter se afasta muito da aracnoide máter. E aí você tem espaços alargados do espaço subaracnoide. Alargamentos do espaço subaracnoide. E ali há um acúmulo, então, de líquor. Esses acúmulos nós chamamos de cisternas. Tá? Existem várias cisternas. A mais importante delas é essa que existe aqui, ó, entre o cerebelo e a ponte. Né? É a cisterna cerebelo-pontina, né? Ou cisterna magna. Tá? Cerebelo, isso aqui está errado, cerebelo medular, porque o bulbo também é chamado de cerebelo bulbar, desculpa. O bulbo também é chamado de medula oblonga. Então a pessoa confunde às vezes a medula oblonga com a medula espinal. Essa é a cisterna cerebelo-bulbar, também chamada mais comumente pelo meio médico de cisterna magna, porque é a maior delas. Vejam, aqui está o forame magno. Então, você pode introduzir uma agulha por aqui, ó, e puncionar essa cisterna. Aqui uma punção de cisterna magna. Você só faz isso se isso aqui não for possível. Se tiver lesões nessa região, acidentes que causaram lesão, processos infecciosos imensos, deformidade de coluna muito grande, né? E aí você, então, opta por isso aqui. Tá? Muito bem, pessoal. Então, essas é o que eu queria falar com vocês sobre algumas coisas gerais sobre as meninges, né? E sobre o líquor. Tá? Muita coisa a gente não fala aqui, tem que ter uma parte que vocês têm que ir para os livros também, procurar e depois tirar as dúvidas e tal. Né? O Léo, de vez em quando, ele manda mais dúvidas, ele pergunta, a gente tem que ser autodidata em algumas partes. Falei, um pouco sim. Né? Não há espaço no nosso carga horária para a gente falar sobre tudo.
Então, a gente chama atenção para as coisas, para o esqueleto do assunto, né? As partes mais importantes, e vocês depois também se desenvolvem aí, procurem fazer a parte de vocês e nos procurem para tirar as dúvidas, né? A gente está sempre aberto. A medula espinal, né? Normalmente, quando a gente estuda o sistema nervoso central, a gente vai de baixo para cima, da parte mais simples para a parte mais complexa, né? E a parte mais simples do sistema nervoso central é a medula espinal, né? Então, a medula espinal é a parte do sistema nervoso central que vai estar localizada dentro do canal vertebral, protegida pelas vértebras, né? Então, cada vértebra tem aquele forame vertebral, a sucessão de forames, o empilhamento das vértebras provoca essa sucessão de forames, ou essa somação de forames, que dá origem ao canal vertebral. Esse canal vertebral vai alojar a medula espinal e as meninges que cercam a medula espinal. Então, vejo aqui uma representação da coluna com as suas curvaturas, né? A parte cervical, a parte torácica, a parte lombar e a sacrococcígea. E aqui no interior, a medula espinal, né? Do lado de cá, isso está representado numa vista anterior, né? Onde nós seccionamos aqui o arco, a parte, o corpo da vértebra, né? Nós seccionamos aqui o corpo para olhar pela frente, tiramos uma parte do corpo, estamos então olhando a medula espinal ali no interior da coluna vertebral, tá? Nós observamos a medula, tá vendo? Ela é mais grossa, vamos dizer aqui, depois ela fica mais fina, depois ela engrossa mais aqui embaixo. São as chamadas intumescências cervical e intumescência lombar, tá? Por quê? Porque na parte cervical, né, eu vou ter uma região muito grande que vai estar associada à musculatura dos membros superiores, que é uma musculatura muito especial, porque é responsável pelos movimentos mais complexos que nós realizamos. Então, ela precisa de um número de corpos de neurônio muito grande para fazer a coordenação das suas ações. Então, ela vai ocupar uma área muito grande da medula espinal, né? Então, você tem uma intumescência aí. Ela é maior, para caber mais corpo de neurônio. A mesma coisa acontece com a coluna lombar, né, e sacral um pouco, em relação aos nossos membros inferiores, tá? Então, se você pegar, por exemplo, parece que os fósseis de dinossauro mostraram que eles não têm intumescência cervical, né? Os membros anteriores dos dinossauros são bem pequenininhos comparados aos imensos membros posteriores, né? Então, os membros posteriores dele, a intumescência lombar, rivalizava com o encéfalo, né? Porque eles eram imensos. Você pegar uma baleia, que ela tem um corpo muito, muito semelhante, ela não tem intumescência, né? Então, essa que é a explicação dessa. Então, se você fizer um corte aqui, você vai ver uma área medular maior do que se você fizer um corte aqui na parte cervical, na parte torácica da medula. A medula ela é dividida em segmentos, né? Cada segmento da medula ele vai dar origem a um nervo, que nós chamamos de nervo espinal. Aquele nervo está associado com aquele segmento da medula, né? Os nervos, nós sabemos, são conjuntos de axônios. Aqueles axônios, o corpo do neurônio deles, está naquele segmento da medula. Então, nós temos os segmentos C1, C2 até C8. A medula cervical tem 8 segmentos. A medula torácica tem 12, a medula lombar tem 5 e a sacral tem 5. Tá? O coccígea tem um segmentozinho. Vocês viram que a cervical tem um segmento a mais do que o número de vértebras cervicais, né? São 7 vértebras cervicais e 8 segmentos cervicais. São 12 vértebras torácicas e 12 segmentos torácicos, mesma coisa lombar e sacral. Tá? O primeiro nervo espinal ele sai acima da primeira vértebra cervical, tá? E o último sai abaixo dela, da sétima cervical. Por isso que ele tem 8. Tá? A partir daí, os torácicos, todos vão saindo abaixo das vértebras correspondentes, tá vendo?
Então, eles vão ter um número igual ao número de vértebras correspondentes. Quando o sistema nervoso central se forma, né, ele forma a medula espinal e a coluna vertebral está formada ali ao lado, em torno dela, né, do mesmo tamanho. Na medida que a coluna vertebral ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo muito mais do que a medula espinal. Então, aquela região torácica que estava ao lado dos segmentos torácicos, ela começa a descer. De tal forma que numa medula de adulto, você não vai ter uma correspondência exata entre os segmentos. A medula ela só vai ocupar uma parte do canal vertebral até mais ou menos o nível da primeira vértebra lombar, né? O último segmento da medula vai estar no nível da primeira vértebra lombar. Aqui ela acaba. Por isso que a gente faz aquelas punções, ó, aqui, por exemplo, entre L3 e L4, que eu não vou mais encontrar medula aqui. Tá? Então, o nervo, por exemplo, espinhal aqui de C2, ele vai sair aqui, ó, abaixo de C2, certo? O nervo espinhal aqui, ó, de T1 vai sair aqui abaixo de T1. Acontece que T1 já não está na mesma direção do segmento T1 da medula, porque ele cresceu e ficou mais baixo. Quanto mais baixo for o segmento, mais distante ele vai estar do seu segmento correspondente na medula. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, esses segmentos lombares aqui, ó, as vértebras lombares estão aqui embaixo. Ó. Os nervos que ele forma aqui, eles vão ter que descer para encontrar a sua saída, o seu forame intervertebral correspondente. Então, o que vai acontecer? Desse nível de L1 para cá, ó, eu vou ter uma porção de ramos de nervos espinhais que vão estar descendo para sair aqui. Então, se eu fizer um corte aqui, ó, nesse nível, eu vou encontrar no canal vertebral a medula. Se eu fizer um corte nesse nível, eu só vou encontrar os nervos. Esse conjunto de nervos aqui formam como se fosse uma cauda de um cavalo, né? É a chamada cauda equina. Ok? Muito bem. Então, vejam. Aqui o conceito de segmento da medula espinal. Vejam aqui uma medula espinal, né? Como se fosse um cabo de vassoura aqui que nós cortamos. A gente vai falar sobre ela mais ainda. E aqui, ó, no interior dela, estão os corpos dos neurônios. Esses corpos, ó, os axônios deles saem por aqui, formando as chamadas radículas, tá vendo? Então, um conjunto de radículas de um segmento forma uma raiz. Essa é a raiz anterior da medula. Tá? Essa é a raiz posterior. Ó. Ela tem uma raiz que se conecta com ela anteriormente, que leva informações motoras, e uma raiz que se conecta com ela posteriormente, que traz informações sensitivas. A junção dessas raízes forma o nervo espinal. Ok? Então, vejam, todas essas radículas aqui, ó, elas se referem somente a esse nervo espinal. Então, todo esse segmento aqui da medula, toda essa extensão da medula, que caracteriza um segmento, se refere a esse nervo espinal. Ok? Então, a medula é toda segmentar, por isso que eu vou ter os segmentos C1, C2, C3, C4, e nós vamos estabelecer um mapa. E vamos ver, por exemplo, a região do umbigo, qual é o segmento da medula ao qual ele está associado. Essa região associada. Então, eu sei que, por exemplo, se eu pesquisar a sensibilidade nessa região do umbigo e a pessoa não sentir, eu tenho interrompido o fluxo naquele nível da medula. Eu posso, por exemplo, estabelecer qual é o nível de uma lesão medular a partir desse tipo de investigação. Tá? Então, vejam aqui, ó, os segmentos. Isso aqui é o que nós chamamos de mapa dos dermátomos. Que eu vou explicar o que é um dermátomo. Então, aqui só mostrando o segmento. C8, ó, ele corresponde, ele está na altura mais ou menos dos corpos vertebrais C6 e C7. Então, está vendo? Ó, o segmento C8 da medula está aqui, ó, na direção de C6 e C7.
T6, ó, o segmento T6 da medula, ó, ele está mais ou menos aqui, ó, na direção de T5. O segmento T12 da medula, que está aqui, T12, ó, está mais ou menos na direção de T10, ó, tá vendo? Ó. L5, S1 estão mais ou menos na direção de T11 e T12. Ó. Então, eles estão na região de T11 e T12. Ó. Os sacrais também, tá vendo? Então, é uma diferença, né, na anatomia da medula espinal e seu desenvolvimento com a anatomia da coluna vertebral e o seu desenvolvimento. Cada um desses segmentos, em relação à sensibilidade, por exemplo, ele está relacionado a uma parte do corpo. Então, por exemplo, esse segmento aqui, ó, T9, tá vendo? Ó, T9, que está aqui, ó, ele está associado a essa parte aqui do abdômen. Ó. Ele vai, toda essa parte aqui, a sensibilidade, vai ser carreada pelo nervo associado ao segmento de T9 e vai chegar até T9 na medula. Então, essas áreas da pele que têm correspondência sensitiva com aqueles segmentos da medula são chamadas de dermátomos. Então, isso aqui, ó, é o dermátomo T9. O dermátomo T9 está relacionado ao segmento T9 da medula. Então, pesquisando esses dermátomos, eu posso pesquisar, compreender em que altura eu tive uma lesão, por exemplo, de medula, se eu tiver uma lesão de medula. Ok? De cima para baixo, né? Essa posição é uma posição quadrúpede, é a posição mais fácil de você entender, porque os membros, né, depois eles se desenvolvem de uma maneira, mas depois você muda a posição, porque você assume uma posição bípede. Então, às vezes, fica difícil você entender a correspondência dos dermátomos, mas a correspondência dos dermátomos corresponde ao mesmo empilhamento dos dermátomos do tronco. Tá? Então, nessa posição quadrúpede, você consegue entender isso. Ó. Você vai desde C2, depois C3, C4, C5, C6, e assim vai. C7, C8, T1. Tá vendo? Você está vindo de cima para baixo. De cima para baixo aqui. Ó, tá? Você consegue entender nessa. Se você ficar em pé, você não vai mais conseguir, porque os seus membros superiores, seus membros inferiores vão mudar a posição. Tá? Mas isso são os dermátomos. Isso é muito importante para você fazer. Se você observar aqui, você vê que não tem dermátomo C1. Né? C1 é o único nervo espinal que ele é somente motor. Todos os demais nervos têm um componente da raiz posterior, que é sensitivo, e um componente da raiz anterior, que é motor. Todos os nervos espinais são mistos, com exceção de C1. Então, essa região toda aqui, ó, ela não vai, a sensibilidade dela não vai ser veiculada por nervo espinal, mas sim por nervos que nós chamamos de cranianos, que se conectam com o encéfalo. Vocês vão estudar ainda. Então, vejam aqui, ó, uma vista da medula, né, com as suas intumescências cervical e lombar. Aqui, ó, a medula ela termina numa região que nós chamamos de cone medular, tá vendo? Ó? Ela vai se tornando cônica até terminar aqui nessa pontinha, é o cone medular, tá vendo? Então, está aqui o cone medular, ó. O cone medular, tá vendo? Isso aqui está mais ou menos no nível, isso aqui está mais ou menos no nível de L1, tá? Mais ou menos isso aqui é L1. Então, daqui para baixo eu não tenho mais medula, daqui para baixo eu só tenho a chamada cauda equina. Olha aqui, aqui a gente vê bem a cauda equina, ó, vendo? O rabo de cavalo. Aqui a meninge, ó, tá vendo? Circundando tudo isso aqui. Então, aqui termina a medula, aqui termina o cone medular, mais ou menos no nível de L1, e aí daqui para baixo eu só tenho cauda equina. Tá? Você vê aqui, ó, aqui está o sacro, ó, o sacro foi aberto, e você vê aqui, ó, o canal sacral. Aqui embaixo está o hiato sacral, ó, e aqui o canal sacral. O anestesista, às vezes, introduz a agulha dele pelo hiato sacral e joga anestésico aqui, ó, tá? E faz uma anestesia, que às vezes ele bota um catéter ali, e esse catéter fica permanente ali, despejando anestésico sempre que é possível, dependendo da indicação. Aqui, novamente, ó, a visualização que vocês já viram, né?
mostrando, então, esse espaço aqui, que é o espaço subaracnoide, né? Que é o espaço onde você vai ter o líquor em torno da medula ali. Aqui as radículas que vão formar as raízes, que, por sua vez, vão se unir e vão formar um nervo espinal, conforme está mostrado aqui. Ok? Se você fizer um corte acima do cone medular, ó, aqui, por exemplo, você vai ver medula no interior do canal vertebral. Se você fizer um corte abaixo, aqui, por exemplo, você só vai ver os nervos, né, da cauda equina. Ok? Então, aqui, ó, tá vendo? Uma epidural, uma anestesia epidural. Então, aqui você, a aracnoide mater está aqui, ó. Você e junto com a dura mater, você vai colocar o anestésico aqui, ó, e vai julgar a anestesia aqui, tá? É uma anestesia peridural ou epidural, tá? Se você perfurar a aracnoide mater, né, e chegar aqui dentro, ó, você vai ter uma raquianestesia. Você vai julgar o anestésico direto no interior da região subaracnoide, do espaço subaracnoide, né? E ele vai se misturar ali com o líquido. Então, essa é a raquianestesia, que o pessoal chama no meio médico de raque, né? E se a anestesia é a peridural. Dependendo do tipo de cirurgia, do tipo de procedimento, você vai optar por uma ou por outra. E aqui um bloqueio peridural caudal, ó, feito pelo hiato aqui sacral. Você pode deixar, às vezes, um catéter aqui, e às vezes um paciente terminal, por exemplo, com dor, né? Ele próprio pode até administrar a infusão com bombas de administração. Tá? Muito bem, pessoal. Quando nós cortamos uma medula espinal, nós observamos que ela tem esse aspecto aqui, ó. Ela tem uma parte esbranquiçada periférica, que compõe a sua maior parte, e ela tem uma parte mais cinzenta no seu interior, né? Isso dá um aspecto de um H, é o que nós chamamos de H medular, é a substância cinzenta no interior da medula. O professor Ângelo Machado dizia que tinha um aspecto de uma borboleta, né? O professor Ângelo Machado foi um grande anatomista, um grande médico, um grande pesquisador, e ele era também um zoólogo espetacular, e ele era um especialista em borboletas, né? Depois também se revelou um escritor espetacular de histórias infantis, era um homem espetacular. E ele dizia que isso aqui lembrava uma borboleta. Mas somente, ele dizia, é do tipo Papilonidae. Está no livro dele, é interessante. Mas, enfim, nós costumamos chamar isso aqui de H medular pelo formato parecido com a letra H. Vocês, o professor Diogo comentou, né? Quando você analisa um sistema nervoso central, ele tem dois tipos de substância, que nós chamamos substância cinzenta e substância branca. A substância cinzenta são os aglomerados de corpos celulares, né? De corpos de neurônios. E a substância branca são os prolongamentos desses corpos de neurônios. Geralmente, axônios recobertos por mielina, e a mielina tem esse aspecto esbranquiçado, então por isso que ela forma essa substância branca. Se nós olharmos o telencéfalo, é o contrário. Nele, a substância cinzenta está por fora, aquele córtex, né? E a substância branca está por dentro. Muito bem. Então, numa representação mais artística, nós observamos isso aqui, está vendo? Ó? Vejam aqui. Ó. Aqui, o autor chamou a atenção da substância cinzenta, a representando de forma tridimensional desse lado aqui. Ó. E deixou a substância branca, que por acaso aqui está cinza, de uma forma mais bidimensional. Mas vejam, isso vai existir ao longo, né, de todo o trajeto daquele cabo de vassoura que é a medula espinal. Tá? Então, no interior, nós temos essa substância cinzenta disposta como um H, que é o H medular. Ela vai ter uma coluna anterior, uma coluna posterior e, dependendo do segmento, uma coluna lateral. A anterior e a posterior sempre. A anterior associada à motricidade, aqui estão as células que controlam a motricidade, a posterior associada à sensibilidade. Tá? Do lado de cá,
e o que ele fez? Ele agora deixou, sem chamar atenção, o H medular e deu uma atenção aqui bem tridimensional a essa parte aqui, ó, tá? Essa parte de substância branca que ele representou agora aqui colorida. Tá? Essa parte de substância branca, ela se desenvolve no que nós chamamos de funículos. Então, se a substância cinzenta é chamada de H medular, a região da substância branca é a região dos funículos. Nós vamos ter um funículo anterior, que está aqui, ó, um funículo lateral, que está aqui, ó, e um funículo posterior, que está aqui. Isso é dos dois lados da medula, né? De um lado e do outro lado. Ok? Então, o que representam esses funículos? Esses funículos representam a comunicação longitudinal ao longo da medula. Por exemplo, se uma informação ela chega aqui, ó, nessa região posterior, isso vai ter que chegar até o encéfalo. Qual é a única maneira que isso tem que chegar até o encéfalo? É um axônio caindo para um desses funículos aqui, ó, e nesse funículo, então, ele subindo até chegar ao encéfalo. Se o encéfalo idealiza lá uma ordem e quer que ela seja cumprida pelo músculo associado a, por exemplo, aqui ao meu tronco, ele vai ter que fazer essa ordem chegar até o nervo que inerva essa musculatura. Então, isso vai ter que percorrer a medula, né, por esses funículos, e quando ele chegar na região que interessar, ele se associar, então, aqui a esses axônios, aos corpos de neurônios aqui motores, para que saia pelo nervo correspondente e seja, então, transmitida a ordem aos músculos. Então, os funículos representam os trajetos longitudinais, que tanto existem de forma ascendente, e são sempre informativos os ascendentes, ou seja, são sensitivos, quanto de forma descendente. E a forma descendente são sempre aqueles que trazem ordens, são sempre os motores. Então, na região dos funículos, eu vou ter os tratos ascendentes, sensitivos, e os tratos descendentes, motores. Ou os tratos aferentes, em relação ao sistema nervoso central, e os tratos eferentes, também em relação ao sistema nervoso central. Né? Então, está aqui a substância cinzenta, mais uma vez destacada, com seus cornos posterior, anterior e lateral. Né? Vejam aqui, ó, o corno posterior associado a radículas, que, na realidade, estão chegando aqui, né? Estão chegando e encontrando seus corpos de neurônio aqui. O corno anterior, ó, associado a radículas, ó, cujos axônios, que as formas estão saindo, para passar pela raiz posterior. As duas raízes se unem e formam, então, o nervo espinal. Então, vejam, como eu disse para vocês, o nervo espinal ele é misto. Ele tem um componente motor anterior e um componente sensitivo posterior. Nesse componente sensitivo posterior, ó, está aquele gânglio sensitivo que o Diogo mostrou para vocês, do nervo espinal. Né? E aí, são os conceitos. Esses conjuntos aqui, ó, de corpos de neurônio, eles formam vários agregados aqui, que são chamados de núcleos. Então, uma associação de corpos de neurônio no interior do sistema nervoso central, nós chamamos de um núcleo. Aqui eu tenho os corpos dos chamados neurônios pseudo-unipolares, que são os neurônios, a primeira neurônio da via sensitiva. Uma união de corpos de neurônio no sistema nervoso periférico nós chamamos de gânglio. Então, gânglio e núcleo são a mesma coisa. A diferença é que núcleo está dentro do sistema nervoso central e gânglio está fora do sistema nervoso central. Ok, pessoal? A substância branca, como eu falei para vocês, formada, então, por um conjunto de estruturas que sobem e que descem. Né? É uma região de trânsito sensitivo, ascendente, motor descendente. Tá? Então, vejam aqui, para finalizar, representando alguns desses tratos, só para vocês saberem. Por exemplo, ó, tudo em azul. Existe uma convenção em anatomia, sempre o que é sensitivo a gente retrata em azul, e o que é motor a gente retrata em vermelho. Tá?
Então, aqui, ó, são os tratos que estão subindo. Está vendo que a setinha está para cima? Ó? São os tratos sensitivos. Por exemplo, esses tratos posteriores aqui, ó, nós sabemos, dos funículos posteriores, são os tratos que levam a informação da nossa propriocepção consciente. O que é a propriocepção consciente? Propriocepção é a concepção que eu tenho de mim próprio. Então, por exemplo, eu não preciso de olhar para saber que o meu dedo está apontando para vocês, para o computador, ou que o meu dedo está apontando para mim. Eu sei exatamente o que ele está fazendo. Né? Então, isso é a minha propriocepção consciente. Tá? Eu sei onde estão cada parte do meu corpo. Tá? Os tratos da propriocepção consciente, que são os feixes, né? Ou tratos grácil e cuneiforme, eles estão nessa parte posterior. Então, uma lesão dessa parte posterior vai afetar a minha propriocepção consciente. Aqui na frente, ó, eu tenho tratos diversos. Por exemplo, eu tenho esses aqui, ó, que são os tratos chamados espinotalâmicos. Espinotalâmico lateral e anterior. Os espinotalâmicos, eles carregam a informação térmico-dolorosa. Então, eles carregam a sensibilidade à dor e a sensibilidade à temperatura. E olha que interessante o que acontece com ele. Ó. Aqui está um nervo espinal do lado esquerdo do corpo. Né? Isso aqui é a parte anterior, isso aqui é a parte posterior. Ele entra aqui, ó, estabelece conexão com o neurônio posterior da medula. E aí o que ele faz? Ele atravessa para o outro lado e sobe pelo trato espinotalâmico contralateral. Né? O de cá vai fazer a mesma coisa e vai subir por desse lado aqui. Ou seja, se eu tiver uma lesão na medula desse lado direito, eu vou ter uma alteração da sensibilidade do lado esquerdo do corpo. É muito interessante, né? Agora vejam aqui, ó, do lado de cá em vermelho, ó, estão os tratos descendentes, motores. Por exemplo, esses aqui, ó, esse aqui, trato córtico espinal lateral. Tá? Esses tratos são tratos que nós chamamos de piramidais. O que eles fazem? Eles carregam a informação da motricidade. Tá? Então, aqui ele vai descer, vamos ver desse lado de cá, ele vai descer, não está mostrado aqui, mas ele sairia para formar um nervo exatamente desse lado aqui. Ou seja, se eu cortar ele aqui, ó, o nervo do mesmo lado dele é que vai ser afetado. Então, se eu fizer um corte desse lado da medula aqui, ó, eu vou afetar a motricidade do lado direito, mas vou afetar a sensibilidade do lado esquerdo. Então, daqui para baixo, eu vou ter uma alteração da motricidade do lado onde foi cortado e vou ter uma alteração da sensibilidade contralateral. Então, você consegue fazer diagnóstico, né? Sabendo disso. É bastante interessante. Então, pessoal, são algumas informações que eu queria passar para vocês, como eu disse, gerais, de meninges, de líquor e de medula espinal. Tá? E vocês, obviamente, vão complementar, vão procurar complementar isso com os estudos de vocês, não tem outra forma, e procure a gente para tirar as dúvidas. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso bate-papo, o que a gente consegue responder de dúvidas aqui, né? Vamos lá para cima. Ok, então, pá. Ok, pá. Qual é o outro nome do líquor? A pessoa escreveu líquor, L-I-C-O-R. Na realidade, a origem é essa mesmo, né? De licor, por causa o líquor ele é translúcido, né? Água de rocha, como se diz. Mas a gente escreve líquor, L-I-Q-U-O-R. Tá? O outro nome é líquido cerebroespinal. Esse aqui é o nome que a anatomia usa. A sigla é LCR. Tá? Líquido cerebroespinal. Alguém já tinha respondido, inclusive. É cerebroespinal mesmo, que a gente usa, não é cerebroespinal, não. Cerebroespinal.
a Sociedade Brasileira de Anatomia colocou. O líquor fica em contato direto com o cérebro ou com a meninge? Então, vocês viram ali que ele fica no espaço subaracnoide, né? Entre a aracnoide mater e a pia mater. Tá certo? Então, direto propriamente não, né? A pia mater vai intermediar ali. Todas as meninges encefálicas são conjuntivas, tecido conjuntivo, todas elas. Qual o nome, né, do espaço entre a aracnoide mater e a pia mater? Subaracnoide. Qual o nome da estrutura entre a aracnoide mater e a pia mater? São aquelas granulações aracnoides. Não, são aquelas. Tá vendo? Esqueci de novo. Aquela teia de aranha ali, esqueci de novo o nome. Eu vou esquecer isso até morrer. Trabéculas, professor. Trabéculas, exatamente. Trabéculas aracnoides. Né, tem ali as trabéculas aracnoides e o líquor banhando tudo ali. As granulações aracnoides, né, a gente viu, é quando a aracnoide ela se evagina para dentro do seio da dura mater, né? E aí a parede dela, como é uma evaginação, como se fosse um dedo de luva, fica muito fininha, e aí então o líquor atravessa aquela parede e cai no seio da dura mater, que é uma estrutura venosa, tem sangue, e aí então ele é drenado. Às vezes aquelas granulações, elas se calcificam, são chamadas de granulações de Pacchioni, e às vezes aparece no raio-x ela calcificada, né? Não é doença, é normal acontecer isso. Tá? Alguém poderia repetir o que ele falou sobre meningite, né? O que a gente comentou foi que, devido à proximidade dela com o seio paranasal, a secreção do seio paranasal, se perfurar o osso, pode chegar na meninge e provocar uma meningite. Então, é sinusite, não meningite. Sim, a sinusite, né, seria primariamente, ela pode evoluir para a meningite se contaminar ali a meninge. Os hemisférios se conectam em algum ponto, em alguns pontos, né? Nós temos fibras, aquele conjunto branco, lembra? Ali em cima daquele septo pelúceo, separando os dois ventrículos laterais, chama-se corpo caloso. Aquilo são fibras no sentido transversal comunicando os hemisférios. Tá? E existe, nós chamamos esse tipo de fibra de comissuras. Existe a comissura posterior, comissura anterior, posterior. Existem algumas regiões que comunicam áreas semelhantes dos hemisférios. As trabéculas aracnoides, né? Nós já vimos, então, para as trabéculas aracnoides, a função é fixação, né? É fixação da aracnoide ali na pia mater, como a pia mater é colada na medula. Tá? Então, isso interfere na dinâmica ali da medula. Isso, tudo isso acaba funcionando na proteção, né? Na proteção dinâmica, na proteção mecânica. O sufixo dural tem significado? Eu acho que esse dural aí é de espesso mesmo. Não olhei isso aí, vou até olhar, mas eu acho que é a dura mater no sentido dela ser a PAC meninge, né? De ser espesso, mais resistente. Mas não é a dura mater que é o periósteo interno? Não entendi por que essa pergunta, né? Sim, é na dura mater que uma parte dela, né, a parte mais externa, em alguns pontos, é considerada um periósteo interno. Sim. Só no encéfalo. Na medula está separado, exatamente. Gente, quais são reais e virtuais na medula? Os espaços, né? O espaço subaracnoide, ele é real. E o espaço epidural ou peridural também é real. Tá? Ocupado por um conjunto de estruturas. Né? Não tem um espaço assim, algo separado, ar. Não. Tem sempre alguma coisa ali. Vai ter gordura, vai ter o plexo vertebral, mas realmente é um espaço, não está colado um no outro. Tá? Deixa eu só recusar aqui uma ligação. Só um minuto, pessoal. Pronto.
Por qual forame a artéria meníngea média entra para o crânio? Na forame espinhoso, lembra? Você tem ali embaixo na base? Forame oval, forame redondo, forame espinhoso. Pelo forame espinhoso. Não tem nenhum espaço entre a pia mater e o... Não. Ela cola mesmo no cérebro. Que característica dá um aspecto de gelatina ao cérebro? O tipo de parênquima dele, né? Que ele é mole, o cérebro ele é mole. Se você, o que mantém o cérebro na sua conformidade a própria, são as próprias meninges, né? E o espaço ali onde ele está confinado. Mas se você tirar um encéfalo de dentro da cavidade craniana e cortar as meninges, ele vai se espalhar. É a composição dele, é assim. Falta de tecido conjuntivo também, né, Marcos? Hein? Falta de tecido conjuntivo, né? Fala um pouco mais, Diogo, então. Falta no encéfalo, no tecido nervoso, a gente não tem, ou tem muito pouco tecido conjuntivo, né? Tanto que as células da glia recebem esse nome, que seriam células da cola, né? Glia quer dizer cola. Que como a gente não tem esse tecido conjuntivo, elas é que fazem o arcabouço ali entre os neurônios. Desculpa aí me meter Não, foi muito bom. O Diogo conhece bem histologia. Bom, então é isso. A explicação morfológica para isso seria pouco tecido conjuntivo, né? E com isso você tem então esse aspecto dele mais amolecido, mais gelatinoso. No caso de uma paralisia causada por herniação do cérebro, é possível reverter isso por cirurgia? Sim, se não, dependendo da extensão da lesão no encéfalo, né? Você pode sim corrigir aquilo, né? Corrigir o que causou a hérnia, por exemplo, está, obviamente se referindo aí a uma hérnia, né? Isso pode ser revertido, né? Vai depender da extensão da lesão no encéfalo, né? Ou se ela causou necrose ali, por exemplo, a parte que foi necrosada não se recupera, né? Mas dependendo da lesão, se alguém perguntou aí sobre essas conexões, né? Essas conexões entre os hemisférios servem até para isso também. Às vezes, quando você tem lesão de uma parte, a outra parte ela assume a função, né? É o que a gente chama de plasticidade, né? Do nosso sistema nervoso, né? Muito bem. Como são formadas as meninges? Seria a última parte a se desenvolver do sistema nervoso central. Essa cronologia, você sabe, Diogo, exatamente? Eu não sei o que vai se formar primeiro, o que vai se formar depois. Eu acho que se formam juntas, mas Formam eu ao tenho que mesmo checar. tempo, né? Eu acho que cima tem que chegar. O sistema nervoso central e a meninge, né? Então, mais ou menos igual. Qual é o nome do plexo? Os plexos corióideos, que você está se referindo. São aqueles que produzem o líquor. Não é coricoide, não. Corióideos. Alguém pegou até onde segue esse seio da dura mater? São vários seios da dura mater, né? Que se comunicam entre si e, no final, todos eles vão acabar drenando para um seio chamado seio sigmoide. Esse seio sigmoide ele desce em direção àquele forame jugular e, quando ele está atravessando o forame jugular, ele passa a se chamar veia jugular interna. Isso, veia jugular interna. Para que serve os ventrículos, né? É onde são formados, onde é formado o líquor, né? Os seios irrigam a dura mater, os seios drenam, né, o encéfalo e a própria dura mater. As granulações aracnoides emanam ramos tanto para a dura quanto para a pia mater. As granulações aracnoides, como a gente viu, são evaginações da aracnoide para dentro dos seios da dura mater. Onde é aplicado a raquianestesia? No espaço subaracnoide, lá na coluna vertebral, né? No canal vertebral.
Bulbar, isso, bulbar. Cisterna cerebelobulbar. Cisterna magna, né? Magna e cerebelobulbar é a mesma coisa. O que são os segmentos cervicais, né? São os segmentos da medula cervical, assim como tem os segmentos da medula torácica, da medula lombar, etc. São partes dela. Os tratos espinotalâmicos, os espinotalâmicos eles não são posteriores, né? Não, os posteriores e os espinotalâmicos. Os posteriores eles carregam a sensibilidade proprioceptiva, aquela que dá para a gente a capacidade. Por exemplo, se eu vou pegar isso aqui, se eu fechar o olho, eu pego. Eu não passo dele, nem paro antes. Eu sei qual a força que eu tenho que imprimir para chegar nele. Né? É a propriocepção. Muito bem. Cisterna lombar, onde é feita a punção lombar, né? Isso lá embaixo. O que causa a rigidez de nuca na meningite, né? Uma das coisas é aquilo que eu falei, aquela projeção da meninge na raiz, ali, logo no início da formação do nervo espinal. Então, quando você movimenta, por exemplo, um membro, quando você movimenta o pescoço e movimenta a coluna, você movimenta aquelas raízes. E como a meninge está inflamada e dói, então dói. Então, o que a pessoa faz? Ela contrai a nuca para não haver esse movimento. Tá? Então, quando você tenta fazer esse movimento aqui, você não consegue. Ou ele é feito com dificuldade. Isso que é rigidez de nuca. É uma defesa contra a dor. Gânglio é um acúmulo de corpos de neurônio fora do sistema nervoso central. O gânglio que eu mostrei para vocês foi o gânglio da raiz posterior do nervo espinal, o gânglio sensitivo do nervo espinal, onde está o corpo do primeiro neurônio da via, que vai terminar lá no telencéfalo. A coluna lateral da substância cinzenta é relacionada aqui, já que a anterior se relaciona com a motricidade e a posterior com a sensibilidade. Boa pergunta. A lateral é sistema nervoso autônomo. Tá? Então, você só vai ter em alguns segmentos, principalmente na torácica, na parte da medula torácica. Você vai ver depois, quando você estudar o sistema nervoso autônomo, que ele é só numa parte, os corpos de neurônio dele estão só numa parte da medula espinal, não estão nela toda. Mas é isso, é sistema nervoso autônomo. Gostei da pergunta. Muito bem, pessoal. Então, aqui nós respondemos todas as perguntas. Professor Diogo, quer acrescentar alguma coisa? Professor Diogo. Oi, estou aqui. Estava tentando voltar. Estava consultando aqui algum livro de embriologia para explicar aquela pergunta lá sobre o desenvolvimento de meninges, e fala que logo que o tubo neural se fecha, ele já é envolvido por uma camada de mesoderma, e o mesoderma é que depois forma as meninges. Então, a priori, elas são desenvolvidas juntas, né? Tá certo. Se desenvolvendo concomitantemente. Beleza. Bom, pessoal, então, olha, cumprimos mais uma etapa aí, né? Nós vamos colocar isso aí para vocês nessas aulas gravadas. Eu vou fazer algumas coisas, até por provocação aí de vocês mesmo. Eu vou fazer alguns questionários que eu vou passar para vocês responderem, tirarem as dúvidas e a gente discutir isso. Tá bom? Eu acho que é uma forma de estimular também vocês a procurarem algumas coisas mais e a gente vai vendo até uma forma de a gente ir reformulando sempre o curso, né? Agora tendo mais desenvolvendo essa parte aí à distância, né? A gente pode, né, Diogo? Eu tenho pensado muito, sabe o quê? E depois até vocês, alunos, também, discuto isso entre vocês. E a gente ter essas aulas gravadas todas, né? Oferecer para os alunos. E, ao invés de a gente dar aula, a gente dá questionários para ele e promover discussões. Né? Eles vão assistir a aula gravada, a gente dá os questionários, assim, chamando atenção para as coisas mais importantes, e aí, no lugar da aula, a gente
conversa, responde as perguntas, discute os assuntos. Eu acho que pode ser uma coisa bastante produtiva, pelo menos uma parte. E as aulas que a gente dá serem aulas assim, bem pontuais, aulas bem aplicadas do assunto, mas não uma descrição, sabe? Propriamente eu tenho que descrever a medula já está lá, essa aula eu gravo, põe lá. Né? A gente pode discutir algumas coisas, lesões da medula, níveis, como diagnóstico de níveis de lesão de medula, enfim. Acho que isso pode ser bastante interessante. Mas é uma coisa que a gente vai evoluir, né? E, inclusive, é muito bom vocês irem expressando a opinião de vocês também. Diogo, olha, muito obrigado, viu, pela aula. Pessoal, segunda-feira vocês têm aula, né? E na outra quinta, então, nós temos aquela atividade que eu acho que vocês assim deviam não deixar de participar, que são coisas muito importantes, sabe? A gente vê, às vezes, coisas acontecerem com pessoas que começam muito bem e depois vão para o lado negro, né? E que não deveriam ir, se perdem, né? Então, acho que a gente tem que discutir isso. Acho que vale a pena. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Tá?